Bom dia, sexta-feira, soco matinal, é isso aí, vamos lá. Líderes da China prometem mais apoio à economia, despertando esperanças de estímulo fiscal. Voltamos aqui. Dívida global atinge o recorde de 312 trilhões de dólares aí, e o financiamento climático ainda é uma questão problemática. Notícia aí que o Douglas vai trazer com excelência. Também temos aí o mercado imobiliário indo bem, e alguns dados apontam aí que a classe média começa a perder espaço e os juros começam a preocupar, principalmente com essa taxa alta que a gente está tendo agora. Essas são as notícias principais e tem outras muito relevantes também aqui no seu Soco Matinal, que é esse programa compilado de manhã, onde tem macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro para você começar o seu dia sabendo mais do que todas as pessoas à sua volta. Ao meu lado hoje, pela manhã de sexta-feira, tem ele, Douglas Ribeiro de Preto. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Manuel, Bom bom dia. dia Edson. Pois Bom é, dia. a gente vai trazer essas notícias aí, principalmente dessa dívida pública internacional que pega todas as dívidas de todos os países, que preocupa bastante aí. E eu até faço um convite, a gente até estava falando sobre o ouro ontem, que está muito vinculado a isso, né, questões macros mesmo, questões de endividamento. Então fica aí até o final do programa que a gente vai falar sobre isso aí. Um convite pro ouro aí. E também temos Manuel Neto, FA, Finance Adventure. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Edson. Bom dia. Douglas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Manuel. Vamos aí finalizando uma semana com esse olhar impactante do Edson aí, ó. Olhar esquerdo dele aí, ó. Chamando. Chama. Continuando o programa de tradição, né? A gente sempre busca fazer um programa de tradição. Por quê? Porque a tradição faz com que tudo que deu certo até agora permaneça igual. Só que a tradição também precisa de um pouco de inovação, né? Porque se a gente não inovar, a gente permaneceria dentro das cavernas desde nosso primórdio como hominídeos. Então hoje eu venho, por meio desse movimento aqui nesse programa, inédito inclusive, romper com a tradição. Então sinto muito a todo mundo, mas eu espero que entendam que nesse momento agora que a gente vai começar com os índices, a gente vai romper com a tradição. Então, comece os índices. Então vamos lá começar hoje. Então, nos Estados Unidos, a gente tem a perda de todos os índices, né? Todos estão caindo, principalmente na Nasdaq Futuro e também o S&P 500. É muito por conta ali, teve elevação ali dos índices nas semanas anteriores e também ontem, só que os investidores agora estão à espera de dados bem importantes da economia, tanto na parte de inflação, PCE, gastos e renda, além da confiança do consumidor. Então isso tem impactado um pouco os índices lá nos Estados Unidos nessa manhã. Na parte da Ásia Pacífico, a gente tem indicadores bem interessantes, principalmente ali o crescimento da China em 2,88, a Nikkei subindo 2,32 e também Hong Kong 3,55. Então parece que todo mundo ali está ganhando dinheiro na China, só a Coreia do Sul que está tendo uma pequena queda ali de 0,82. Isso é muito por conta ali dos estímulos, né, fiscais ali da China e também alguns dados sobre questões mesmo de renda, ali o desempenho tanto da China e do Japão, que é um dos maiores desde os últimos 15 anos. Então isso tem impulsionado ali por talvez ali ter um impulsionamento ali do corte de juros e também por conta dos estímulos fiscais. Na parte do Japão, o que tem impactado muito é a questão do novo líder do Partido Liberal, que é o querido Shigeru Ishiba, que trouxe otimismo com expectativa de medidas mais rígidas para incentivar a economia. Então, assim, teve o pacote de estímulo chinês e também teve essa nova eleição lá no Japão, então isso tem impactado positivamente os mercados. Na parte da Europa, a gente tem todos os índices subindo, principalmente o Reino Unido ali 0,25 e o DAX da Alemanha 0,27. O que tem impactado positivamente é muito por conta ali do setor de luxo, porque a Moncler de Milão subiu mais de 10% nessa manhã, após um acordo ali com a LVMH, que é a nossa querida Louis Vuitton. E outras marcas também de luxo também registraram alta de entre 2% e 4%. Agora, questões mais macro é muito por conta ali em questão da inflação, que caiu na França e também na Espanha, que superou também as expectativas do mercado. E também o que alimenta também que teve um novo corte de juros ali pelo BCE, que no caso seria o Banco Central Europeu, que isso tende a influenciar ali positivamente os mercados. Na parte de commodities, a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o petróleo WTI subindo 0,31 e o Brent subindo 0,32, chegando a 71,83 dólares. E o minério de ferro também subindo 4,38%, chegando a 106,92 dólares.
Agora a gente vai para moedas. O nosso querido Bitcoin tem uma tendência de alta de 0,95, chegando a 65 mil dólares e 65.670 dólares. O dólar também teve uma pequena elevação de 0,03, chegando a 5,44. E agora, os nossos indicadores mais importantes, que é a corrida de moedas, que o dólar versus peso argentina, chegando ali a 967,25. Dólar versus Kwanza chegando a 940,10 e o dólar versus peso chileno 905,06. Então, o nosso peso argentino tem avançado aí na nossa corrida e provavelmente vai bater os primeiros 1.000 nesses indicadores que a gente trouxe aqui. Fica aí a Que questão. isso, hein? E aí? Inovação e tecnologia. Inovação, hein? Parabéns, os Parabéns a envolvidos. todo mundo que correu atrás de aparecer coisa na tela, né? E principalmente ao Douglas, que tem 19 designers trabalhando aqui, e ele fez sozinho. Tudo torto essa porra. Muito bom. A letra de ladinho, assim, ó lá. Ó. Muito bom. Vamos seguindo agora com as notícias internacionais. Cara, eu consigo ler agora olhando pra lá, olha que legal. Líderes da China prometem aí mais apoio à economia, né? De acordo com o Manuel, despertando esperanças de um estímulo fiscal ali, né, Manuel? Na noite de ontem, os líderes chineses acabaram me ligando e falaram assim, ó, vai ter ter mais estímulo, então vamos ficar ligados aí, porque tá vendo. Tá vindo mais estímulo aí. Detalhes à parte, essa comédia aí pra sexta-feira, deixar mais tranquilo. A China tá no mau bocado. Tá baixando taxa, tá estimulando, tá injetando dinheiro como se não tivesse mais fim ali. Vamos pôr dinheiro na economia, vamos colocando, e mesmo assim ainda promete mais pacote. Por quê? Esse tanto de recurso que está entrando na economia chinesa ainda não está sendo suficiente para estancar a parte estrutural. Porque que é o problema da China hoje? O problema imobiliário, que foi sempre ali um dos pontos que mais alavancaram a economia chinesa, e também questão de confiança dos consumidores. Então, quando o consumidor ele não tem a confiança, ele não se sente confiante para fazer investimento, para comprar bens duráveis, ele acaba não tendo ali essa sensibilidade de segurança. Mesmo que você tenha recurso do governo ali, subsidiado pelo governo para estar fazendo investimento, para estar gastando e para naturalmente destravar a economia, isso não está gerando o efeito como queria. Então, como ainda existe algumas proteções, até mesmo no mercado imobiliário, que a China está tentando tirar isso, que eram algumas proteções em relação a comprar imóveis, se isso for destravado, pode ser que seja ali um sinalizador de dar um andamento na economia chinesa. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem claramente como que isso vai ser destravado, porque apesar desses líderes eles terem indicado que vai vir novos pacotes, eles não indicaram necessariamente como que isso vai vir na economia. E se realmente vier esse novo estímulo de pacote, estima aí que vai ter um gasto muito alto, cerca ali de 3 a 2 yuans por gasto ali do governo para estar destravando aí valor. Mas é algo ainda que a gente não tem exatamente ainda os detalhes. O mercado fica esperando e se essas reformas estruturais realmente não acontecerem, esses estímulos eles vão ser insuficientes para gerar ali confiança e que hoje é a confiança do consumidor. Porque você tem deflação, você tem uma taxa de desemprego alta ali entre os jovens, que até a gente brincou aqui, né, que é 16 a 24 anos, então é algo ali que deixa muito impactante a economia. Então, se você não tem um consumo forte, se você não tem confiança, você não se sente confiante ali para fazer o consumo destravar. Então, esse é um ponto que a gente tem que salientar na parte da China. Vai acabar tendo que derrubar mais prédio para construir de novo. Seguimos então com a outra notícia, vai lá. Boa. Dívida global atinge o recorde aí de 312 trilhões e financiamento climático é um desafio, né? O Instituto de Finanças Internacionais, IIF, Grupo de Comércio e Serviços Financeiros, informou aí no WhatsApp do Douglas que a dívida global aumentou para 2,1 trilhões de reais no primeiro semestre, totalizando aí no montante total de 312 trilhões de dólares americanos. Exatamente. Ainda esse mesmo Instituto, né, de Finanças Internacional, ele trouxe ali uma certa, não incerteza assim, mas no caso seria evitar ali um crescimento da dívida, porque empréstimos governamentais, pelas projeções deles, pode chegar a sair de 92 trilhões para 145 trilhões em 2030 e que, caso isso vá ocorrendo, pode alcançar ali 440 trilhões até 2050, conforme ali o monitor da dívida global. Muito que tem impactado é muito por conta ali
da transição energética relacionada às mudanças climáticas, que é onde está indo a maior parte dessa dívida pública. Então, os países como China, Estados Unidos, Índia, Rússia já têm elevado o seu índice de endividamento, mas grande parte está vinculado agora às questões climáticas. Agora, outros países também europeus e também o Japão já registraram uma queda ali significativa da sua dívida. Então, estão investindo também nesse setor, mas também de uma forma mais cautelosa, manejando ali a parte da dívida, tem feito ali uma queda bem interessante da dívida. Agora, o que tem preocupado bastante ali o relatório é sobre a não vontade política para enfrentar o aumento da dívida soberana, especialmente de economias mais maduras e emergentes. Por quê? A gente tem a transição energética, mas a maior parte também do destino das receitas via impostos está sendo para pagamento apenas do juro da dívida. Então, você precisa fazer essa transição energética. Quando a gente fala de transição energética, não é apenas mudar ali as questões de estruturas de energia, a gente está falando de infraestrutura também, a gente está falando também de novas tecnologias também de carros, questões assim de insumos de economia mais tradicional hoje que existe, que tem que se passar por toda a transição. Então, não é apenas só começar a ter carro elétrico, são várias outras pacote mudanças. completo, né? É um pacote completo. E a gente está pensando que, e nesse relatório eles têm preocupado bastante, porque a maior parte também está indo para juros da dívida. Então, você tem um índice de juros bem maior agora na Europa, né, que o Banco Central Europeu até precisa baixar as taxas de juros, que é 5%, realmente já é muito alto pelos padrões europeus. A gente tem a queda ali da dívida pública dos Estados Unidos, da dívida não, mas do juro dos Estados Unidos, mas ainda é um dos maiores, considerando outros momentos, né? E aqui no Brasil também a gente teve a elevação da Selic, né? Então a gente pega aqui o mercado emergente, então acaba que no nosso orçamento todo a gente tem parte de previdência, que também é um dos grandes problemas também, principalmente da França também, a questão de previdência. Então, quer dizer, todo o orçamento público, a questão de dívida está indo às vezes para a previdência ou para aquelas contas obrigatórias, né? Que você não é discricionado, aquelas que você consegue ter mais flexibilidade. Então é o que o relatório quis trazer nessa notícia. E tem que monitorar bastante, porque quanto mais tem elevação ali das dívidas internacionais, isso também tem uma questão de risco fiscal. Então é sempre importante o investidor fazer essa análise macro para saber como é que está a saúde financeira dos países que você está investindo, tanto de mercados emergentes como também de mercados desenvolvidos aí também. Agora vamos para as notícias nacionais do Brasil. Boa. Mercado imobiliário vai bem, mas classe média perde espaço para juros e juros preocupa, né? Nos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro tem mudado. E os maiores impactos têm sido basicamente na classe média, né? Uma pesquisa recente mostrou que o número de lançamentos de imóveis voltados para a classe média caiu de 65% para cerca de 45%. Não é um problema, né? Mas a gente sempre viu aí a classe média como o carro-chefe da economia brasileira, principalmente na parte aí de consumo de bens duráveis, como também na parte ali de serviço. Então você vê que teve aí uma mudança, pelo menos momentânea, que antes a parte de imobiliárias, as incorporadoras acabavam dando preferência para a classe média. Por quê? Porque em números elas são muito maiores e você não fica nos extremos, né? Nem tanto em lançamento muito luxuoso, caro, e nem também em lançamentos mais humildes ali, ou para pessoas com menor poder aquisitivo. Só que isso mudou. Conforme o Edson disse, isso acabou caindo aí do segundo semestre de 2023 até o segundo semestre de 2024, ou seja, aí no horizonte dos últimos 12 meses a gente teve uma queda. E na outra mão a gente teve um aumento na Minha Casa Minha Vida. Então você teve ali um aumento de 29% para 49% lançamento nesse período. Por que isso aconteceu? Basicamente é porque você tem mais estímulo ali para essas pessoas de menor classe estar comprando os imóveis, porque você tem ali uma transferência de renda saindo do governo e indo para essas pessoas. Então essas incorporadoras elas tiveram ali um movimento estratégico. Nesse primeiro momento, vamos reduzir aonde não está tendo mais capacidade das pessoas comprarem os nossos empreendimentos, que é a classe média, devido à questão aí de acesso ao crédito está sendo mais limitado, está mais caro, então as pessoas não estão, ou estão adiando, ou não estão comprando ali o primeiro imóvel, então está acabando que está gerando aí um pouco de dificuldade, e é um dos movimentos também que a gente fala, por que a Selic aumentando é um problema às vezes para a economia? É justamente nisso, porque a Selic aumentando, isso acaba gerando aí uma dificuldade na hora de você acessar crédito. Você tendo uma Selic mais alta, você vai ter ali naturalmente um custo de crédito mais alto, tanto para quem vai comprar, que é o cliente ali, que vai comprar o empreendimento, como também para quem está fazendo ali a construção. Então o financiamento também vai ser algo dificultoso nessa parte.
Tem aí desafios pela frente, então acredito que nesse primeiro momento o movimento aí de manter para Minha Casa Minha Vida deve continuar, deve até ter um aumento, tanto que a MRV falou que está muito, como que fala, satisfeita com esse movimento, mas ao mesmo tempo preocupada também com a taxa de juros, porque pode ser que em determinado momento também até essa classe fique impactada aí também com esse aumento maior da curva de juros. É esperar e ver se realmente a gente vai continuar nessa tendência de alta da Selic, e se isso persistir por um longo período, isso pode começar a ter graves impactos aí na economia brasileira. Maravilha isso aí, ó. Banco Central, cadê a nova notícia? Agora, Banco Central eleva a projeção de crescimento do PIB de 2024 para 3,2%. A outra projeção era de 2,3%, a gente teve um aumento de 0,9% e também um avanço de 2% aí para 2025. Exatamente. Eu queria só trazer uma observação sobre essa Pode trazer. desaceleração em 2025, que é muito por conta ali de um menor estímulo fiscal e redução na flexibilidade monetária. Isso aqui a gente tem falado bastante, né, que o PIB nosso tem subido muito por conta desses estímulos fiscais. Isso é importante no curto prazo, porque gera renda, gera emprego, mas ao longo prazo é o que mais preocupa, né, porque a gente não consegue mudar as estruturas ali do nosso PIB, né, que é a geração de riqueza interna no nosso país. O relatório também ele destacou ali o consumo das famílias, investimento em setores cíclicos como motores de crescimento no primeiro semestre de 2024. E na parte do lado da oferta, que no caso seria os ofertantes ali de bens e serviços, ele trouxe também revisões interessantes, também positivas, principalmente na agropecuária, indústria, serviço e também a parte ali que você tem a indústria junto com o serviço e também só tem a indústria, que teve ali um crescimento, um ajuste ali de 2,7% para 3,5%. Só que para 2025 eles também trouxeram um crescimento moderado, então para todos os componentes de oferta, como também da de demanda, por isso que ela vai subir nas projeções ali 2%. Agora, na parte de exportações, também foi projetado que vai aumentar algo em torno de 3,2%, enquanto as importações podem ter um salto de 11,3%, refletindo o aquecimento econômico. Porque é importante também, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas é importante ter balança comercial positiva, né? Porque é a relação entre exportação menos importação. Mas imagina só, tá tendo também importação porque tem demanda ali interna, né? Porque as empresas fazem importações de máquinas, bens tangíveis, porque existe a demanda interna também. Então, talvez essa aumento aqui da importação, no primeiro momento, se a gente for analisar o percentual, pode ser um pouco preocupante, porque vai estar comprando mais em questões de percentuais, mas também pode demonstrar também um avanço da economia doméstica. Porque, por exemplo, em países desenvolvidos, geralmente a balança comercial fica quase equivalente um ao outro. Só em países mais exportadores, pelo menos de bens de maior valor agregado, como a China, por exemplo, o Vietnã também tem feito isso na sua economia, que é vender mais, só que é vender mais, exportar mais em relação a bens de maior valor agregado. Então, isso aqui só demonstra mesmo as projeções positivas do nosso país, e isso pode influenciar também nossos ativos de renda variável. Por quê? Se você tem aí a gente está considerando que as coisas vão melhorar, que a inflação já veio menor em relação às expectativas do IPCA mais 15 ontem, por exemplo. Então, a gente já tem uma expectativa positiva. Então, se isso realmente vem acontecendo, já dá uma certa possibilidade de queda dos juros, de maiores investimentos das empresas e assim influenciar as empresas ali na nossa bolsa e também a renda variável. Maravilha. Agora vamos para as leituras dos comentários do vídeo anterior. E a gente tem aqui o Lucas Conrado, né, que disse: hoje o trio Ternura do Soco Matinal estava sensacional, muito bom mesmo. Então, ontem estava bom, infelizmente hoje só temos a gente aqui, né? Fazer o quê? O Chuck Franco Buarte, 1999, disse: opa, bom, recomendem um anime aí. Attack on Titan. E o Bruni Bruncos disse: tchau, Marisa. Infelizmente a Marisa não tá hoje aqui, mas o Manuel está, então o Manuel vai dizer tchau pra você. Pode dizer. Tchau. Boa. Temos também aqui o João Fernandes, 9825, que disse: lê o comentário do pai, por favor. Não vai dar. E o Theo Fernandes Oficial disse: só pra compartilhar que hoje serei pai de uma menina linda. Meu Deus, deu ruim aqui, peraí, pessoal. Caramba, deu muito ruim, peraí. Lê um comentário aí. Problemas técnicos. Vamos. Lê um comentário. Ah, calma, já vim. Só pra...
Tudo é computador hoje, cara. Só pra Isso. compartilhar que hoje serei pai de uma menininha, de uma linda menininha. Terei que estudar ainda mais no VP Escola, bora se tornar um investidor muito bem instruído. Obrigado mais uma vez pelo programa de tradição, que hoje, inclusive, rompemos a tradição. Tem uma linha aqui embaixo, é uma loucura. Loucura. Cara, parabéns aí, Parabéns. o conhecimento que venha você com tem saúde. aí, que venha com saúde e, principalmente, que o conhecimento que você tem adquirido aí sirva para você instruir ainda mais e conseguir ser o pilar da sua família junto com a sua esposa e tal, para que dê um futuro mais seguro e mais saudável financeiramente para sua menina. Parabéns aí pela paternidade. Muito bom. Eu tenho aqui o comentário do Ítalo da Silva Ferreira. Ele falou, ótimo programa, como sempre, obrigado. Obrigado. Dúvida, caso a China invadisse Taiwan, quais seriam as consequências para o Brasil e suas principais empresas? Existe algum setor que se beneficiaria disso? Sem ser o armamentista, abraços e obrigado. Bom, eu vou estender um pouco esse comentário seu, não somente ao Brasil, por exemplo, se a gente tem ali realmente um conflito geopolítico entre China e Taiwan, que não é uma realidade hoje, mas existe ali esse risco. Eu acho que um dos setores que mais seriam beneficiados, não somente no Brasil, mas principalmente lá fora, seria ali o setor de semicondutores, porque hoje uma das maiores produtoras aí de chip, de semicondutores, é a TSMC, que é uma empresa ali de Taiwan, e que se você acaba ali imobilizando a capacidade de produção dela e até mesmo de exportação, você teria que buscar ali outras alternativas, que aí tem a NVIDIA, entre outras empresas, então acabaria que essas empresas desse segmento acabariam tendo aí uma apreciação aí na sua cotação devido a essa escassez. Na parte de Brasil, quando você tem um conflito geopolítico, o que acontece? Você vai ver ali muita commodity acabando tendo um aumento, principalmente petróleo, principalmente também commodities agrícolas. Por quê? Pensa que a China ali, ela tem um nível de consumo bem elevado de commodity, principalmente commodity brasileira. E tem uma parte de produção também interna ali bem considerável. Nesse momento de conflito, ela vai acabar dando mais preferência para essa questão do conflito, vai acabar deslocando ali a parte de produção para a parte ali do armamentista. Quando você faz isso, você acaba deslocando uma outra parte da sua economia. Então, você precisa fazer mais importação dessa parte aí de commodity agrícola, que já faz no Brasil, só iria aumentar mais ali. Então, isso acabaria beneficiando, porque você teria ali um excesso de demanda e uma oferta literalmente aqui meio que padrão do Brasil ali, você não teria um aumento de escala aqui de oferta nossa, então um aumento de produção. Então, basicamente, seriam esses setores aí voltados para commodity que acabariam se beneficiando aqui no âmbito brasileiro. Poderia talvez ter um impacto ali na Vale, no minério, porque se você acaba tendo ali uma parte da sua economia congelada, você acaba também não fomentando ali a outra parte de imobiliário que acabaria respingando na Vale. E também teria um impacto também de centenas de milhares e milhões de pessoas que iriam morrer. Então, Verdade. esse é um ponto sempre cuidado com o amor à guerra nesse sentido. E o outro, né, que até foi o tema do nosso Lucros Líquidos de ontem, é ouro. O ouro, não só do Brasil em si, mas o ouro ele tende a se valorizar muito com esses conflitos geopolíticos. A gente já tem 2 conflitos geopolíticos em andamento, que é o de Israel ali na faixa de Gaza, e agora se estendendo ali para outros países do Oriente Médio, e Ucrânia e Rússia. Então também seria ali mais um alavancador aí de preço para o ouro. Maravilha. Douglas Ribeiro. Maravilha. Bom, vou falar sobre... Tem um comentário do João Ortega, 7783. Ele pergunta, se o Matheus ou o Douglas estivessem no programa, teria comentado sobre M. Dias Branco. Então, eu tô repetindo aqui o comentário do dia anterior. Então, eu queria agradecer. Bom, vou falar sobre o M. Dias Branco. Eu não queria só falar sobre indicadores, mas também sobre o modelo de negócio dela. Então, por que impacta bastante? A M. Dias Branco ela é uma das principais empresas do setor de alimento no Brasil, conhecida principalmente por sua atuação no mercado de biscoitos, massa e farinha. Só que quando a gente está analisando aqui ela, a gente tem que perceber o seguinte, a empresa ela sofre muito por variação das commodities. Por quê? Por exemplo, ela tem que importar ali trigo, óleo vegetal, cujos preços são influenciados por fatores globais, como safras, câmbio e demanda internacional. Então, quer dizer, ela já tem essa flutuação mesmo dos preços da commodity. Então, isso pode impactar ali os custos da empresa. Quando eu falo custos da empresa, eu falo de margem bruta. Porque dentro da DRE, para você ver de onde está impactando o lucro, é importante a gente separar as margens. Por exemplo, se a empresa tem caído a margem bruta, quer dizer que ela tem maior dificuldade ali para repassar os custos da operação, pelo menos a operação na produção dos seus produtos. Então, se você pega uma escala mesmo histórica, você vai ver que a margem bruta da M. Dias Branco tem caído bastante. Esse reflexo não é apenas da M. Dias Branco, mas principalmente também de outras empresas que precisam importar. Por exemplo, a Ambev mesmo tem caído muito a margem bruta.
Então, isso já é o primeiro sinal mesmo de talvez, risco operacional da empresa. Outra coisa também é a dependência do mercado interno, porque a M. Dias Branco, ela tem um maior market share aqui no mercado interno, né? Principalmente na parte de centro e norte e nordeste também do país. Tanto que lá no relatório operacional dela, ela separa o Brasil em duas escalas, entre ataque e defesa. Defesa dela é onde ela tem o maior market share, que no caso seria norte e nordeste do país, também parte de centro também, e ela está atacando mais do sudeste. Então, quer dizer, quando a gente vai analisar essa parte de dependência do mercado interno, a gente fala muito a questão ali da inflação, taxa de desemprego, porque em momentos de crise econômica do Brasil, a demanda dos seus produtos pode cair, porque aí a gente pode pensar, poxa, se eu vendo biscoito, farinha, essas questões mais que influenciam muito no preço, às vezes você pode ter mais concorrentes que conseguem ofertar com preço melhor. Então, ela tem essa dependência ali do mercado interno. Então, ela precisa de um Brasil crescendo, uma renda média do brasileiro crescendo, para que ela também possa ter um reflexo positivo nos seus resultados. E outra coisa também muito importante seria o câmbio, né? Porque toda essa parte de importação é feita em dólar. Então, se o dólar sobe demais, a empresa, além de estar pagando mais caro ali por conta dos contextos macroeconômicos, também geopolíticos, porque igual o Manuel estava falando mesmo, tem essa questão mesmo das guerras, né, que tem acontecido. Vou dar um exemplo de empresa de fertilizante, que trabalha com essa parte agrícola, né? Teve maior custo ali na época que teve a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, isso também influencia muito a questão ali da M. Dias, porque além dela ter essas questões mesmo de importação, ela também sofre também por questões de variações cambiais. Mas olhando agora o balanço da empresa, a empresa tem endividamento negativo, ou seja, tem mais caixa do que dívida, ela tem lucros consistentes, ao longo do tempo ela sempre teve lucros, nunca deu prejuízo. Às vezes ela varia um pouquinho devido a essas questões não sazonais, né? Na verdade, sazonais, que no caso seria essas questões que eu tinha falado anteriormente. Mas a empresa tem um balanço interessante, tem indicadores de rentabilidade também altos, tem um valuation também por conta desses desafios mesmo da economia no modelo de negócio dela, tem caído bastante. Então hoje o valuation dela está um dos menores em relação aos outros momentos, mas isso não quer dizer que é uma oportunidade. Então tem que analisar sempre para ver se faz sentido ou não tendo a M. Dias. Então é só uma tese mesmo de estudo. Só queria trazer essa análise mais do modelo de negócio para entender mesmo os riscos, porque você pode ter uma empresa muito boa, mas às vezes pode ter uma transição da economia dela, às vezes uma transição ali de produto, de tecnologia, ela não pode ser uma boa empresa no futuro. Então seria só essa questão mesmo de entender mesmo o modelo de negócio da M. Dias Branco. É isso aí. Agora vamos para as notícias não tão irrelevantes do dia, né? A gente tem a Microsoft, que, de acordo com seu CEO, vai investir 14,7 bilhões de reais no Brasil, isso nos próximos 3 anos. A estratégia da companhia é justamente aumentar a sua capacidade de computação em nuvem, além de inteligência artificial. Ela se coloca então nessa corrida junto com o Google e também com a Amazon, né, nesse espaço de computação em nuvem, né, que é hoje vem boa parte do faturamento de todas essas companhias de computador. Não, exatamente. Isso aqui é só muito. E se a gente for pensar, 14,7 bilhões é um valor muito alto. Por mais que seja em reais, né? Para a empresa em dólar vai ser menor, claro, mas é um dos maiores investimentos que eu já vi nos últimos tempos, principalmente em empresas de tecnologia. Então isso que já mostra mesmo. Curto espaço de tempo, né? Exatamente, porque em 3 anos, que geralmente esse tipo de aporte, assim, geralmente é para 5, 10 anos, né? Então, assim, isso aqui é muito movimento ali de competição global mesmo que a empresa tem, principalmente ali com a Amazon, com a AWS e também com o Google, na parte ali do Google Cloud. Eu peguei alguns dados desse setor, porque eu acho esse setor bem interessante, porque ele tem, se você consegue fechar grandes contratos, principalmente com grandes empresas, você tem uma receita recorrente, margens altas e é um produto essencial para quem está demandando isso. Porque não é fácil você simplesmente trocar toda a sua parte de processamento em nuvem por outra empresa. Então, isso aqui você pode ter poder de barganha entre os seus clientes. Então, é um modelo de negócio bem interessante, por isso também está tendo muito esses investimentos. Eu peguei alguns dados mesmo sobre a parcela de mercado dessas empresas. Hoje, a líder nesse setor, isso aqui já é um market share global mesmo, é a AWS com 32%, tem a Azure, que é na parte da Microsoft, que é 22%, e tem o Google Cloud com 11%. Então, a gente pega aqui essa relação das maiores empresas desse setor.
Eu queria só falar sobre essas questões mesmo sobre o produto, porque se você alinha tudo isso, é um modelo de negócio muito interessante. E é um produto que a gente, na economia, a gente colocaria que é inelástico. O que seria um produto inelástico? São aquelas cuja a variação do preço não necessariamente vai ter uma grande queda da demanda. Então, por exemplo, para a empresa ter poder de barganha entre cliente, ela pode fazer um incremento ali na parte de mensalidade acima da inflação. Então, pode aumentar o preço até acima da inflação que os seus clientes vão pagar. Então, isso aqui é muito questão de produtos inelásticos. Na economia, para fazer esse cálculo, por exemplo, produto inelástico é aquele que fica abaixo de 1. Ou seja, você tem a variação do preço, mas a demanda não caiu tanto. Agora, elásticos é aquele que fica oscilando muito. Por exemplo, produtos muito supérfluos, né? Então, por exemplo, na economia mesmo, a gente sempre fala, produtos como remédio ou produtos mais importantes para a nossa vida, eles são inelásticos. Agora, produtos, por exemplo, como um celular, um exemplo meu comum mesmo, mas celular, ou às vezes talvez uma roupa, é um produto mais elástico, porque, claro, é importante, mas se você precisa ali fazer contenções do seu custo doméstico, é claro que você não vai analisar tanto comprar um celular ou uma roupa nova em relação a um remédio ou uma alimentação. Um exemplo tá aí o azeite, né? Que a gente viu aí a disparada do Azeite tá azeite. Você viu que R$60, cara. subiu pra Sim. caramba, a galera falou, opa, que azeite aqui agora? Então. Agora vamos reduzir. Então é um exemplo Sim, aí de exatamente. produto elástico. Exatamente. Tanto, só pegando só mais uma coisinha, tanto que a AWS, no modelo de negócio da Amazon, claro, a Amazon tem a parte de stream também, tem Twitch, tem a parte ali do varejo, mas é o que mais representa o lucro dentro da Amazon. Então, assim, todo mundo tem que analisar, assim, na minha visão, a Amazon hoje é uma empresa mais de tecnologia, é de varejo também, claro, é varejo de digital, mas o que tem tido resultados dentro do balanço dela é a AWS. Então, é um dos maiores investimentos também da Amazon também nesse setor. Então, é só uma curiosidade mesmo. Do O modelo de armazenamento em nuvens. Vamos para outra notícia não tão irrelevante que é relacionado ao agro, né? A gente está falando que os incêndios causaram prejuízos aí, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Os incêndios até agora causaram 14,7 bilhões de reais em prejuízos ao agronegócio. E também o atraso, né, no plantio da safra do ano que vem, 2024-5, já está preocupando e subindo os preços ali dessas commodities. Aí, nessa época, né, do ano, geralmente, igual comparando com o ano passado, a gente tinha 1,5% da área plantada, né, já plantada, e a gente está com 0,5%, principalmente devido à seca que nesse período agora ali, início de outubro, final de setembro, geralmente tem uma chuvinha solta ali que consegue fazer com que os produtores comecem a plantar ali em determinadas áreas. E isso não veio até agora, então isso prejudica também bastante aí a safra do ano que vem. Com isso também, com esse plantio de soja atrasado, né, principalmente a soja que é uma das principais commodities brasileiras, né, o preço internacional já é afetado com isso. Feito, partindo aí pela primeira notícia, que é na parte de queimadas, né, que eu acho que todo mundo aí, em âmbito nacional, já deve ter sentido, seja de fumaça, ou seja de ver ali um problema local. A gente vê que alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará, sofreram mais, tanto ali na parte de bovinos, cana-de-açúcar e também na qualidade do pasto. Então, não é somente ali a queimada. Você fala, Manuel, queimou, mas não matou ninguém, ou não teve ali um prejuízo de vidas animais, nada disso, ou de lavoura, mas você também perde a qualidade do solo. Então, isso também ele leva um prejuízo. Então, a gente estava falando aqui do investimento da Microsoft de 14,7 bilhões. Por coincidência, você tem aí um prejuízo de quase 14,7 bilhões aí também, só com as queimadas. Então, a gente vê como o impacto pode trazer aí para a agricultura brasileira e para a economia como um todo. Na parte da soja, a gente vê aí que era já para estar começando a fazer o plantio agora nessa segunda quinzena de setembro. Até conversei aí com os produtores ali no sul do Mato Grosso e eles falam, cara, aqui a gente não conseguiu ainda começar o início do plantio porque a chuva não veio. Então, se a gente for fazer agora, a soja ela não vai conseguir crescer conforme precisa, não vai conseguir se desenvolver da melhor maneira. Onde está conseguindo fazer o plantio de forma correta ou na data se esperada é aquelas plantações ou aquelas fazendas onde tem o sistema de irrigamento, que é o que eu falo aqui, eu bato na tecla. O Brasil ele é muito, mas muito eficiente na agricultura e a gente não utiliza nem 5% aí de propriedades irrigadas. Quando a gente começar a implementar isso, aí ninguém mais segura aí o Brasil nessa questão da agricultura. Só que isso é um problema, porque se a chuva começar essa estiagem começar a ficar um pouco mais prolongada do que já está agora, isso vai trazer aí problemas, tanto que a gente está vendo já na cotação da soja futura aí para os contratos de novembro,
no âmbito brasileiro, ela já está sendo negociada em relação à Bolsa de Chicago com 15% de valor acima. Isso quer dizer o quê? Que dentro desses produtores eles já estão vendendo. Cara, nem plantei direito, eu já estou querendo fazer ali um seguro da minha plantação, da minha safra 24, 25. Então, mais de 24, quase 25% ali da produção estimada para 24, 25 já foi vendida aí no mercado futuro. Por quê? O produtor está preocupado, porque a estiagem aí é um problema e isso pode trazer aí sérios problemas lá na frente. A gente já vem de problemas aí de queda de preço na parte de commodity, então o produtor já está meio receoso. Ele prefere, cara, é melhor eu já travar logo essa margem aqui de ganho em vez de ficar descoberto aí no mercado. Então é o que está acontecendo hoje nesse movimento. Inclusive no AlvP Agro Podcast, a gente recebeu essa semana, vai ao ar na próxima semana, o Marcos Pedrosa. E a primeira coisa que ele disse foi justamente isso, que ele já perde margem, mas ele fica segurado em tudo. Porque ele não consegue mais lidar com esse risco, né, retorno aí. Então esse foi o nosso Soco Matinal na sexta-feira. Então se você aí assistiu em plena sexta-feira, ou talvez até no sábado aí, que você tenha um bom final de semana. E o recado final hoje vai pro Douglas Ribeiro. Douglas Ribeiro, ajude o coração acalentado da nossa audiência empolvorosa. Não, mas antes de dar o recado final, a gente tava vendo uns jogos aí, tem lembrado de alguns aí ou não, do Premier League? Na Premier League tem Manchester United e Tottenham, um jogão, de dois times, um gigante, o outro nem tanto. Um outro que investe pra caramba, mas não ganha nada. E o Clássico de Madrid. Atlético de Madrid e Real Madrid. Bom jogo. E uma crítica que eu quero fazer aqui é o Depay. Acabou de chegar no Corinthians e já quer salário em dia. Teve 2 meses de atraso, já quer salário em dia. Fila, tá achando né? que é o quê? Até o estágio não pagaram. Nem a Caixa tá recebendo. Nem a Caixa tá recebendo, você acha que o Corinthians vai te pagar em dia? Que isso? 30 dias de atraso ali, você tá... É isso. Não, acho que esse seu recado final ficou melhor. Qual que é o seu recado final? Tá, mas vamos... Fala só o título que a gente decide. Não, é um projeto social. Um projeto social de uma empresa brasileira. Projeto social, aqui a gente apoia o projeto social, vai. Bom, é porque eu tinha visto... porque o Warren Buffett mesmo é um dos grandes filantrópicos, e eu fui procurar algumas pessoas que fez algo parecido aqui no Brasil. A gente tem a Fundação Bradesco mesmo, que o Bradesco utiliza ali para ajudar, impulsionar também a educação básica também das crianças. E eu fui buscar em outras empresas, e a gente tem a Ferbasa, que é uma das maiores empresas ali de ferroligas no Brasil. Ela destaca ali pelas suas iniciativas também de responsabilidade fiscal. E uma curiosidade... é que a empresa está fortemente ligada a projetos sociais, principalmente ali através da Fundação José Carvalho. O que ela faz? Ela desde 1975, ela utiliza também ganhos da empresa, no caso lucros, para estimular também a educação de crianças e jovens em situações de vulnerabilidade social, principalmente ali no interior da Bahia. Então isso é bem interessante, né? É o mercado privado fazendo iniciativas também para desenvolver o setor de educação, que é onde vai dar o futuro do nosso país, né? Então, parabéns à Ferbasa por esse projeto também, Fundação Bradesco e todas as empresas que, de alguma forma, impulsionam ali a educação básica e também melhora também o ambiente na sociedade, também o ambiente de negócio. Maravilha. E amanhã, 13h, UFC Paris, temos aí Renato Moicano, brasileiro, que vai com certeza ganhar do Benoit Saint-Denis, francês, que merece apanhar, porque o outro é brasileiro, né? Então, questão de princípios aí, Moicano wants money, então vamos pra cima aí, torcida inteira minha, porque ninguém assiste aqui, pro nosso brasileiro Renato Moicano aí, peso leve, vai regaçar o outro. Vamos lá.